da redenção? Antes de falar da culpa aqui, em função disso que você falou, eu andei vendo até essa semana, por conta das nossas questões aqui brasileiras, né? Então, você estava pontuando esse momento planetário, que é um momento já longo, né, que vai continuar sendo de mudanças. E eu estava vendo, nós do Brasil, a gente vai viver o retorno da Lua em janeiro de 2014. Então, a gente está, quando o retorno da Lua se dá, é um fechamento de ciclo, sabe? A gente olha um país como se ele fosse um ser. E é um fechamento de ciclo importante para começar um outro ciclo. É um ciclo de 27 anos. Um ciclo de 27 anos. Então, a gente está caminhando agora, daqui até janeiro, para viver esse retorno da Lua, sabe? E a Lua vai estar entrando na casa do próprio, vamos dizer assim, da casa dela mesma, sabe? No nosso mapa do Brasil. Então, todas essas mudanças, para mim, tem a ver com essa energia, sabe? Também, de estar fechando um ciclo para começar um ciclo novo e que seja novo realmente, né? Bom, mas aí voltando para o nosso tema mais central aqui, eu vou falar da primeira culpa, que é a culpa lúcida ou justa, digamos assim, né? E claro que, né, a culpa lúcida ou justa, eu acho que é aquela em que a gente fica mal, né, quando se sabe que se fez algo errado mesmo, né? A gente sabe que cometeu um erro, né, de fato, e aí vem o mal-estar, vem aquele peso, né, a angústia e o peso. Aliás, o mito de Sísifo lá, que ele bota a pedra para cima, ele é bem significativo, porque a gente, quando se sente culpado, sente um peso, né, a sensação é essa mesmo, não é? E, enfim, mas quando eu vou abordar esse tema agora com vocês, eu não quero falar então da culpa de matar, da culpa de roubar, da culpa dessas coisas que eu acho que são moralmente legendadas e elas são bem óbvias, assim, né? Mas nesse capítulo da culpa lúcida ou justa, tem uma certa filigrana, tem algo mais sutil, eu acho que devido à nossa também complexidade humana, que eu queria comentar com vocês aqui. Muitas vezes a gente tem consciência, né, do erro no momento que a gente pratica uma coisa errada. Ou então essa consciência de que a gente errou surge um tempo depois. Só que mesmo assim, quando a gente tem essa consciência, sabe, costuma ser com frequência muito difícil a gente assumir a responsabilidade, né, sobre aquilo, para a gente se desculpar, quer dizer, para a gente retirar a culpa, na verdade, né? Seja quando a gente trai a nossa própria essência, né? Seja quando a gente faz mal para alguém. Isso é bem diferente de quando a gente não percebe que praticou um erro. Às vezes a gente errou e a gente não tem consciência daquilo. Mas eu estou falando quando a gente sabe que errou. E por quê? Por que isso acontece, né? O que impede mesmo a culpa lúcida essa, né, de cumprir a sua real função, de gerar movimento na gente em direção à nossa verdade interior? É claro que eu não vou estar falando aqui da gente ficar se chicoteando, minha culpa, minha culpa, minha culpa, né? Mas é tão comum, tantas vezes eu encontro pessoas que me falam assim, eu sei que eu errei. Aí eu pergunto, mas por que você errou? Não sei. Aí, quando envolve assim, às vezes uma outra pessoa, eu falo, mas você falou com outra pessoa? Não. Mas por que não falou? Não sei. E se deixar, fica assim. Fica assim por anos. Isso é super comum de acontecer. Por que eu não posso me desculpar diante de um filho, de repente, mesmo que seja anos depois, se eu me dou conta que eu fui um pai ou uma mãe ausente, autoritário ou omisso? Até porque eu tinha dificuldade, às vezes também não sabia, estava aprendendo ali no fazer. Mas por que eu não consigo chegar para um filho e abrir o meu coração? Por que eu não consigo me desculpar quando eu envenenei a minha relação, porque estava
enlouquecida com alguma coisa, e em vez de ter coragem de ter uma conversa honesta, eu fui soltando veneno, e eu não consigo chegar lá e reconhecer nem para mim. Eu sei que eu errei, mas aí viver todo o processo de ir lá saber por que isso aconteceu, eu não desço até lá. Quando às vezes eu oprimi alguém para impor a minha vontade, eu machuquei, eu oprimi alguém, né? Ao invés desse gesto de reconhecimento, né, a gente vai buscar 1000 justificativas. Eu sei que eu errei, mas também estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo, eu estava passando por isso, estava passando por aquilo. E melhor ainda se a gente começa a listar os defeitos do outro, né? Aí, que maravilha, que alívio, né? Eu fiz isso, mas também ele fez isso, não sei o quê, ou ela foi assim, aí beleza, que delícia, né? Tudo resolvido, não é? A gente conhece isso, né? Mas então, se o peso da culpa está lá no peito, né? A gente sabe. E por que a gente não faz isso? O gesto que liberta de verdade, né? O tempo todo eu ouço dizer assim, é o ego, é o domínio do ego, né? Mas por quê, né? Por que ele domina? Quando isso acontece, é porque a consciência da própria identidade, de quem eu sou de verdade, ainda é muito frágil. Ela foi forte para perceber a existência do erro, mas ela ainda tem uma fragilidade muito grande. Porque, na verdade, a gente tem a impressão de que nós somos o erro. A gente se reduz ao erro. E quando a gente fica reduzido ao erro, não dá para a gente se criticar, nem para os outros nos criticarem. Não dá mesmo. Porque a experiência emocional, quando isso acontece, é que a gente foi reduzido a pó, foi reduzido a nada. Então, a gente não consegue. A gente não consegue ir até lá. Então, minha gente, quando a gente se pegar, percebendo que errou e que não está conseguindo ir lá, escavar lá dentro da gente, sabe, para perceber por que aquele erro aconteceu, porque se o erro acontece é porque tem alguma demanda na nossa alma que está pedindo socorro. E a gente não consegue, sabe, fazer o gesto também em relação ao outro, quando o outro está envolvido, né, é porque a gente está precisando viver um processo de fortalecer a nossa identidade para a gente mesmo, quem eu sou. E com isso, o fortalecimento da identidade revela a nossa potência também. É igual o que aconteceu agora. O pessoal foi para a rua e a gente não sabia que a gente tinha toda essa força, essa capacidade de mudança. Porque depois que todo mundo foi para a rua, né, as coisas estão mudando rapidinho, né? Tem soluções e respostas, talvez não para tudo, mas para muita coisa já teve. E nesse momento é como se o coletivo estivesse representando o processo individual também. Tem partes nossas que tem que ir para a rua, digamos assim. Tá? Então, a culpa justa, a culpa lúcida, é aquela que gera um movimento interno, no sentido de transformar profundamente o que levou ao erro. Mas é também a que gera o gesto externo, de quitação e de renovação, porque não vai dar para renovar se a gente também não quitar, sabe? E os antigos, eles tinham uma coisa os espiritualistas antigos tinham uma coisa de falar em voz alta os próprios erros. Acho que também não era para se flagelar, mas é para tomar uma consciência objetiva daquilo, sabe? E eu acho que isso tem uma importância muito grande. E por que a gente necessita desse processo? Porque se a gente não encarar as nossas culpas, sejam as devidas ou as indevidas, porque nisso aí a gente também trabalha quando descobre o que não é culpa devida, né? Se a gente não fizer isso, há uma cronificação da culpa dentro da gente. E quando a culpa cronifica, ela faz com que a gente se sentencie, sabe, a si mesmo, de maneira inconsciente. Aí que é a coisa complicada, porque a gente sabe que errou, mas a gente não completa o processo e a gente vive um processo de se culpar, como é que fala isso? Sentenciar, né, inconsciente.
há dentro de nós uma voz que diz assim, né? Errou, não quitou, não renovou, não transformou, vai ter que pagar pela culpa, sabe? Não sendo feliz simplesmente. É como se a gente se desautorizasse a ser feliz. E aí a gente começa inconscientemente a fazer escolhas tortas na nossa vida, que vão ter resultados. Ou então a gente deprime e não sabe por quê, apesar de estar tudo bem, ou então a gente adoece. Então, né, esse processo da gente desenvolver até o finalzinho a culpa lúcida, sabe, que é uma filigrana, porque às vezes a gente só fala assim, a inconsciência da culpa, mas tem a culpa consciente que precisa ser completada no seu processo, sabe, para a gente realmente se libertar e poder viver um processo de renovação. E aí, né, a gente conversar um pouco da culpa inconsciente para ver a diferença entre as duas situações. Eu sempre achei meio absurdo existir uma culpa que eu não soubesse que ela existisse, entendeu? Sempre achei um absurdo. Isso me lembra até o processo do Kafka. O processo do Kafka, sabe? Que ele acorda, ele é condenado e passa o livro inteiro sem saber porque ele estava sendo condenado. E sempre achei estranho, mas quem me ensinou sobre a culpa inconsciente foi a minha prática clínica, porque eu percebi que muitas pessoas não eram autorizadas a realizar isso ou a realizar aquilo, não tinham autorização interna para poder realizar uma coisa que queria muito, que desejava muito, que podia ser uma coisa banal, como, por exemplo, ter dinheiro e poder ter um carro zero, mas não podia comprar um carro zero por alguma razão desconhecida, né? Ou então ser feliz numa relação de intimidade plenamente, quando na verdade alguma coisa impedia. Sabe quando você sem goleiro, com a bola ali no pênalti, você não pode chutar para dentro? Não, é sacanagem, entendeu? É sacanagem você fazer esse gol. Porque quantos perderam, quantos não conseguiram, quantos não realizaram, porra, sabe? Mas a gente não chama isso de culpa. E dependendo do verniz que a gente usa, a gente pode até usar expressões bem narcisistas para isso, né? Como eu posso... Eu uma vez atendi uma pessoa que isso me marcou muito, que tinha 2 filhos, um casal, e o menino sofreu um acidente e ficou tetraplégico, né? E a irmã, na época de carnaval, foi brincar. Quando voltou, a mãe pediu, por favor, que ela nunca mais trouxesse a alegria dela para dentro daquela casa, né? Eu nunca esqueci essa frase. Essa sessão deve ter uns 25 anos e não sem razão o fato dela também ser capricórnio, essa pessoa que me falou isso. Mas ela disse assim, aí quando minha mãe disse, por favor, nunca mais traga a sua alegria para dentro dessa casa, porque é uma sacanagem com o seu irmão, entendeu? Então, mas o buraco é mais embaixo, né? Quer dizer, quando faz com que certas crianças, jovens, que não estão entendendo muito bem porquê, mas não podem brincar ou realizar alguma coisa que é da ordem do possível, é da ordem da vida, é da ordem da permissão, é da ordem do agora. Então, para quem trabalha com memórias ancestrais, com memórias profundas, com memórias atávicas, para quem tem um olhar não só para aquilo que o ego consciente é capaz de relatar, porque na verdade quem trabalha com o ser humano tem a obrigação de ser poliglota do ponto de vista das narrativas, entendeu? Se a gente ficar refém só daquilo que o outro dá conta de dizer, complica a nossa vida. A gente tem a leitura corporal, a gente tem a leitura das coisas que não foram ditas, e ali está embutido essa experiência de gestos ancestrais que a pessoa perdeu a memória, né? Por exemplo, então, isso aqui vai cair na prova, que eu vou colocar, vocês podem até anotar. Atos ilícitos à alma, olha que bonito. Atos ilícitos à alma, não repito mais. Eles geram
Né? Primeiro vocês podem perguntar, mas peraí, para aí, o que são atos ilícitos à alma? A gente pode dar muitos exemplos, vamos pegar exemplos simples, assim, por exemplo, quando você faz um gesto na direção de busca de estabilidade, na busca de proteção material, de proteção emocional, e tudo que você constrói na tua vida é quase como se fosse a busca de garantias bancárias em relação a uma relação afetiva, em relação a um trabalho, um emprego, e você não consulta a tua alma, não consulta teu ser, não consulta teu interno, você não consulta nada que diz respeito a uma subjetividade potente, com medo dela dizer teu caminho é aquele, você não ter ego estruturado para seguir aquilo, então você vai seguindo a manada, né? Isso é um ato ilícito à alma. Esses atos ilícitos à alma que ferem, né? Porque a alma ela tem sede de Dharma, ela tem sede de caminho, ela tem sede de lei, ela tem sede de manifestação, ela é soberana. O ego não. O ego é um advento recente. O ego é um advento recente. Entendeu? Por exemplo, o automóvel é um advento recente, o caminhar não. O caminhar é muito mais ancestral do que o automóvel. A alma é muito mais anterior do que o ego, propriamente dito, que eu me refiro. Então, a alma ela é soberana, no sentido de dizer, a gente precisa conhecer qual é a ração que ela come, né? Qual é o vinho que ela bebe, qual é a comida que ela come. Do contrário, quem vai mandar serão estruturas periféricas, né, de personalidade e ego, que, sem perceber, vão cometer atos ilícitos à alma. E, por conta disso, a alma ela vai interditar certas conquistas. Entendeu? O que você quer? Só dizer que isso é quando Ixion ou Sísifo não servem a Zeus. É só fazer o link. É uma situação assim delicada, mas é muito vivo. Você está com uma pessoa que ela não sabe por que ela não merece. Ela não diz que não merece. Ela não diz isso, eu não mereço. Mas a gente olha, a gente vê o histórico factual, né? E um empenho, um esforço, né? E o resultado é sempre um resultado modesto, né? Imagina que fardo é você ganhar muito dinheiro quando o pessoal do teu lado está ganhando uma miséria, uma merda, entendeu? De alguma forma. Ou, tá bom, a gente não precisa falar de dinheiro, mas você tem ideias muito singulares, muito próprias, mas, o pessoal está cochilando, está dormindo, tu vai falar essas ideias, vai buscar a tua turma, mas eu não sei onde é que está minha turma, então entuba, guarda esse troço. Ou seja, eu me refiro a uma interdição subjetiva, a uma interdição silenciosa, por essa alma ter sido aviltada. A alma é soberana. Quando a gente paga um analista, um terapeuta, um astrólogo, alguém que de alguma forma tem uma escuta para a nossa subjetividade, é na tentativa de falar assim, escuta, vem cá, eu vim aqui para saber o quanto eu estou servindo a minha alma ou não, o quanto eu estou... Porque a gente pode trazer exemplos pragmáticos daquele casamento que não deu certo, daquele trabalho que eu não gosto, mas tenho que fazer por causa de dinheiro, etc, etc. Mas no fundo, a pergunta central é, eu queria saber... oráculo meu, ou meu terapeuta querido, você que está me ouvindo esse tempo todo, aonde é que eu me distanciei? Porque se a gente pensa na palavra pecado, é o gesto cindido da alma, é o gesto que faz uma cisão com a alma. Se a gente pensa em culpa, é o pesar dessa traição. Se a gente pensa em culpa, é o pesar dessa traição. Então, falando isso, a fórmula mágica já fica claro, eu preciso botar toda a minha energia na direção da escuta, né? Dessa voz anímica que diz assim, escuta, porque tem um problema que é o seguinte, se a gente consegue escutar, a alma diz assim, olha, o caminho é esse, você não é isso, você não é isso, você é isso e o caminho é esse. Isso não é tão difícil mediante um processo de aprofundamento e de pedido de ajuda. Aí vem a segunda questão que é mais, escuta, isso eu me deparo muito no consultório, quando o mapa ele revela coisas que a pessoa não está pronta nem para reconhecer, nem para dar conta, né? Parece que o astrólogo está viajando na maionese. E aí o problema é o seguinte, eu entendi tudo que você falou, mexeu comigo em alguma coisa, mas
Aí vem, eu não sei como, eu tô velho, eu não tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho filhos, aí vem 19 obstáculos para realizar o principal. Quer dizer, se você fala, eu gostaria de sorte, então você tem que alinhar teu gesto com a alma. Isso é sanar essa culpa. Né? Porque a culpa é o pesar dessa traição, um gesto que é cindido em relação à alma. Então, quando a gente trabalha com memórias ancestrais, memórias atávicas, que a pessoa já nasce aparentemente fresca, aparentemente zerada, é só aparência, ninguém nasce zerado, não tem um ser humano que nasce zerado, a gente já nasce com uma porrada de histórias, nós somos blocos e blocos e blocos e blocos e blocos de escolhas que a gente foi fazendo e determinou a nossa nacionalidade, o nosso sexo, a nossa estada, os nossos quereres, quereres que a gente jura que é herança de pai e mãe, mas tem tantos que falam assim, escuta, isso, eu penso tão diferente do meu pai e da minha mãe, de onde é que veio esse troço? De camadas profundas. Então, são nessas camadas profundas que repousa assim, você tem aí atos ilícitos em relação à tua própria alma. Então, e ela não te deixa, ela não te permite, ela não te consente a possibilidade de você realizar esse rumo, esse caminho, né? Então, a culpa inconsciente é muito louco, é muito difícil isso, porque se eu tenho culpa em relação a alguém, que eu falei alguma coisa, eu posso chegar para esse alguém e pedir desculpa. A gente, na verdade, quando chegarmos na redenção, a gente vai falar sobre, né, que gesto salva, que gesto rende essa culpa que parece que nasce comigo, é uma culpa que nasce comigo, né? Que gesto pode render essa culpa que nasce comigo, que eu não posso dizer que essa culpa vem do Pedro, do João, da Maria, do pai, do avô, não sei o quê. Então, é tão sutil quanto 2 hipopótamos, porque... Por que é sutil? Por que é sutil? Porque, porra, é consciente, isso é consciente, está escondido. E por que são 12 hipopótamos adultos? Porque isso atravanca a minha vida, meu Deus. Só que a gente não chama ninguém é louco dizer, por que você não consegue esse troço que você busca tanto? Porque eu tenho culpas inconscientes. Ninguém fala que tem culpas inconscientes. Sei lá, que o Brasil é um país de merda, esse governo não vale nada, porque o pessoal... Todos são os responsáveis. Eu sou uma pessoa cândida que tem boas intenções. Não, você está interditado. A gente tem um termo que a gente usa muito. A gente tem um termo que a gente usa muito que é mérito anímico, que não é mérito moral, é mérito anímico, que é aquilo que a gente faz com que a gente faça um gesto qualquer e dê certo o troço. Como é que deu sorte? Isso é sorte. Não, isso é mérito. Eu não dou conta de compreender por que tive esse mérito. Por isso é um mérito anímico, por isso é um mérito que vem da alma, que eu não consigo. O fato é que eu chutei de qualquer maneira e a bola entrou, nem mirei no gol. Eu chutei, dei um chutão, a bola entrou. Entendeu? Alguma razão tem para isso acontecer. Então, a culpa inconsciente parece, entre aspas, um inimigo sem rosto que a gente luta sem saber onde está, com quem está, e na verdade essa força interditora está dentro da gente e o que a gente precisa é de conscientizá-la. A gente vai falar disso mais daqui na frente um pouco. É só para concluir, a propósito dessas situações que a gente está vivendo nas ruas, tem 2 frases que eu queria... Qual é a culpa do governo? Qual é a culpa inconsciente do governo?